Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu quarto semestre na faculdade de psicologia. Como vocês sabem, todo semestre da faculdade eu venho aqui no canal contar pra vocês o que a gente aprendeu, quais foram as matérias que a gente teve. E se você gosta desses assuntos de psicologia, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Se você não acompanha essa série que eu faço da faculdade, eu vou deixar um card aqui em cima com todos os vídeos que eu já gravei falando sobre psicologia e eu recomendo que você veja esse vídeo antes de ver esse pra entender melhor tudo o que aconteceu até aqui. Eu separei esse vídeo com as matérias que a gente teve, os livros de cada matéria que a gente precisou ler e também os trabalhos que a gente fez para que o vídeo ficasse bem completinho e para que vocês entendessem melhor tudo o que aconteceu nesse semestre. Já adianto que foi um semestre muito legal e também um dos mais difíceis. A cada semestre o curso tá ficando assim mais complicado, mas a gente vai pegando jeito, né? A primeira matéria que a gente teve foi temas em psicologia social e entre os principais conceitos que a gente aprendeu foram ideologia, marxismo, luta de classes, materialismo histórico dialético e tudo que tem a ver com exclusão social e grupos, todas essas coisas. A gente teve que fazer 2 trabalhos, mas um principal que eu quero destacar nesse vídeo é o que a gente teve que escolher um movimento social do Brasil e fazer um trabalho sobre esse movimento. No nosso caso, o nosso grupo escolheu o movimento negro e aí a gente teve que escolher 2 textos da internet de sites científicos que falassem sobre o movimento negro e fazer um trabalho resumindo esses textos e depois fazendo uma análise comparando o movimento negro de hoje em dia com esses textos que a gente escolheu. Foi um trabalho bem bacana e bem difícil também. E entre os principais livros que a gente teve que ler, eu vou destacar 2 que foram... Eu tô com uma colinha aqui, vocês sabem que, né, não dá pra decorar tudo nessa vida. Foram Psicologia Social, O Homem em Movimento, da Sylvia Lane e O que é Ideologia, da Marilene Chaui. Se você se interessa por psicologia social e esses assuntos de ideologia, marxismo, identidade e tudo mais, eu aconselho que você leia esses 2 livros, tá bom? Outra matéria que a gente teve foi Neurofisiologia. Vocês viram no vídeo do terceiro semestre que nós tivemos Fisiologia e vocês sabem que eu amo essa matéria. E com Neurofisiologia não foi diferente. A gente focou nesse semestre a parte neuro, ou seja, aprendendo sobre os neurônios e tudo como funciona o nosso cérebro. A gente viu as divisões do cérebro, os lobos, as áreas que correspondem a nossos sentidos. Então a gente viu as áreas que correspondem à visão, à audição, à sensibilidade, motricidade voluntária, reflexo, automática. Foi muito legal. Essa com certeza foi a matéria mais difícil de todo o semestre, porque ela envolve muita decoreba, muito termo, as áreas são divididas por números, então tem a área 3, 1, 2, 5, 7, 6 e 8, é muita área e na prova foi cobrado todos esses termos benditos, mas deu tudo certo. Nós tivemos uma aula prática em neurofisiologia, onde nós vimos um corpo humano, um cadáver no caso, né? E tudo que a gente tinha visto na teoria, a gente foi ver na prática no corpo. Então a gente estava falando sobre o funcionamento do cérebro, aí a gente viu o cérebro e viu todo o cadáver para entender sobre onde estava cada coisinha que a gente estava aprendendo na teoria. Foi uma aula muito legal e se você não gosta dessas coisas, não quer mexer, não quer ver, não quer nem chegar perto do cadáver, não tem problema, você não é obrigada a participar dessa parte prática, é só você ir nas aulas teóricas e tá tudo certo. Nós tivemos 2 trabalhos nessa matéria e os 2 foram relacionados a patologias cerebrais e o primeiro a professora sorteou várias patologias lá e nosso grupo ficou com a síndrome de Tourette, que é uma síndrome bem interessante, foi um trabalho muito assim rico em conhecimento pra gente, é uma síndrome bem rara, né, a gente não ouve muito falar. Mas se vocês puderem assistir um filme que fale sobre síndrome de Tourette, eu aconselho O Líder da Classe, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa síndrome. Não dá para me aprofundar muito aqui no vídeo sobre o que é, então vamos pular para outro trabalho, que foi sobre esquizofrenia. Esse foi um trabalho bem interessante, porque a gente falou sobre os sintomas, os tratamentos médicos, psicológicos. Então tanto Tourette quanto esquizofrenia foram 2 trabalhos bem interessantes de se fazer, foi bem bacana. Essa matéria é maravilhosa, morro de amores. Uma pena que acabou. Essa não vai ter mais, a professora nem vai ficar com a gente nos próximos anos, então eu sentirei muita falta de neurofisiologia. É a parte da psicologia mais medicina, biológica, né? E é muito bacana. Se você gosta dessas coisas de corpo humano, você vai amar essa matéria, se prepare. Outra matéria que a gente teve foi psicologia comportamental. Vocês sabem pelos meus outros vídeos que eu tenho uma queda muito grande por behaviorismo, então psicologia comportamental foi só amores, foi uma das minhas matérias favoritas com certeza.
E nesse semestre a gente focou muito em reforço positivo, em coerção, fuga, esquiva, punição, como controlar o comportamento com a punição, e reforço negativo é ruim e que a gente tem que incentivar sempre o reforço positivo e tudo mais. É uma matéria muito interessante porque eu acho que é uma das matérias que a gente mais consegue aprender as coisas na teoria e pensar na prática no nosso dia a dia, na criação de crianças ou nossos relacionamentos amorosos. E enfim, tudo que você aprende na teoria em psicologia comportamental, você pensa, poxa, já vivi isso no meu relacionamento. Nossa, meus pais me criaram assim. Nossa, eu criei meu filho dessa forma, sei lá. É muito interessante, vocês vão adorar. Os livros dessa matéria foram maravilhosos e eu vou falar alguns aqui porque eu li e eu fiquei encantadíssima. São livros que, se você gosta de behaviorismo, você precisa ler. Então, deixa eu pegar minha cola de novo, né? O primeiro é Compreender o Behaviorismo, de William Ball, sei lá. O segundo é Coerção e suas implicações, do Murray Sidman. E o terceiro é Modificação do comportamento, o que é e como fazer. Gente, esses livros são incríveis. O livro de Coerção e suas implicações é muito gostoso de ler, não é aqueles livros com linguagem difícil, sabe? Todos esses três você pode ler tranquilamente. Claro, você tem que cursar psicologia para você entender um pouquinho dos termos que eles estão falando, né? Mas são livros muito fáceis de ler, você entende o que o autor tá falando, é muito legal, eu recomendo para todo mundo, tá bom? E sobre os trabalhos dessa matéria, nós tivemos 2 e foram sobre análise de comportamento. O primeiro, a gente teve que escolher alguns artigos que a professora sugeriu e o nosso grupo escolheu uma entrevista que o Emicida fez ao BBC. E nessa entrevista ele falava um pouco sobre todo o preconceito que ele sofreu na sua vida e tudo mais. E o nosso trabalho era ver essa entrevista e falar as formas de coerção que o Emicida sofreu, que são citadas nesse relato, né? Então a gente pegou toda a entrevista e tinha que citar as partes que falavam sobre a punição, reforços negativos ou positivos que ele sofreu e fazer essa análise do que ele estava falando pro trabalho. Esse foi um trabalho muito legal, principalmente porque a gente pega todos os conceitos teóricos que a gente aprendeu e consegue colocar na prática. A gente começa a pensar como que aquilo é reforço, o que é punição, e faz o nosso cérebro ficar pensando em como transformar aquilo que a gente está lendo em termos psicológicos. É muito bacana. O segundo trabalho que a gente fez foi uma análise de comportamento de um casal, era um relato de caso de um casal que sofreu um relacionamento abusivo e eles foram a uma consulta terapêutica e aí durante aquela consulta aconteceram várias coisas e a gente tinha que fazer uma análise de como era o comportamento da esposa, do marido e da terapeuta e fazer uma análise funcional daqueles comportamentos, quais comportamentos geraram qual foi a consequência do que e tudo mais, bem interessante. Outra matéria que a gente teve foi técnica de avaliação da inteligência e nesse semestre a gente focou muito em testes psicológicos e em QI, avaliação da inteligência, QI, como medir, o que é inteligência cristalizada, fluida. Foi muito bacana. E por final, o professor ensinou pra gente sobre o VISC-3, que é uma bateria de testes composta por vários testes. E o VISC é aplicado em crianças de 6 a 16 anos, se eu não me engano. E ele é muito utilizado em psicólogos clínicos, eles aplicam muito esse teste. E a gente aprendeu como usar o VISC e como interpretar os resultados do VISC. Então, assim, o VISC ele tem uns testes de labirinto, de formar palavras, de encontrar as figuras que completam tal figura e tudo mais. E aí, com base na pontuação que a criança tira nesses testes, a gente tinha que fazer lá todos uns esquemas que no final dava o QI da criança, se ela estava na média, acima da média ou abaixo da média. Inclusive, nossa prova foi baseada no VISC e o professor deu as respostas da criança pra gente e a gente tinha que analisar se ela estava dentro da média e tudo mais. Então foi bem bacana. Se você quer ser psicólogo clínico, com certeza você vai usar testes psicológicos, principalmente se você for psicólogo clínico infantil. A gente também fez os testes de um livro de matrizes, que era um livro inteiro composto de vários testes e nós mesmos, alunos, fizemos os testes na aula e aí no final deu o nosso QI lá, a média mais ou menos, né? Claro que esses testes não avaliam sua inteligência por completo, eles avaliam algumas habilidades da sua inteligência, ainda mais esse que a gente fez, que era no livro, então não tem como ele avaliar tudinho da sua inteligência. Mas foi muito interessante porque a gente foi fazendo lá, os testes eram de figuras, que nem os testes que a gente faz quando vai tirar a carta de habilitação. Então, a gente fez um livro inteiro de testes, no final deu resultado, então foi bem bacana aprender sobre esses testes. Outra matéria que a gente teve foi Psicologia Socio-Interacionista, e essa matéria foca muito na área de educação. No outro semestre, a gente teve uma matéria parecida que focou muito em Piaget,
e falou sobre os estágios do desenvolvimento de Piaget e tudo mais. E nesse semestre a gente focou em Vygotsky e Vallon. Vallon propõe também estágios do desenvolvimento mais diferentes do de Piaget, e foi muito legal porque a gente aprendeu de Piaget no outro semestre e nesse aprendeu do Vallon, e muitas coisas eles concordam, outras eles discordam, então você vê duas visões diferentes e é bacana para você ponderar o que um fala, o que o outro fala, e é muito legal essa troca de experiência que você tem na psicologia, de ver várias ideias diferentes e poder aprender um pouquinho de cada uma. E em Vygotsky também falou muito sobre desenvolvimento infantil. É muito legal, se você gosta dessa área, essa matéria é muito bacana. Eu tenho me interessado muito por psicologia infantil, então foi muito legal aprender sobre isso. Nós tivemos 2 trabalhos nessa matéria. Um foi sobre o jogo das cores proibidas e foi muito legal fazer essa experiência porque a gente teve que escolher 4 crianças de diferentes idades. E aí a gente aplicou o jogo das cores com essas crianças e a gente fazia várias perguntas, por exemplo, que cor é a cor do céu, que cor é a terra, que cor é a grama. E aí tinha algumas regrinhas que a criança não podia quebrar e ela tinha que responder certinho para conseguir a pontuação que a gente esperava. E a criança não podia falar cores repetidas que ela já falou, ou as cores que a gente falava que era proibida. Então, na rodada que a gente falava que não podia falar amarelo, se ela falava amarelo, ela perdia pontos. E assim foi. Eram 3 fases desse jogo. E foi muito legal porque no final das contas a gente não estava avaliando quantas perguntas a criança acertou ou errou, mas como ela fazia para se lembrar das cores que ela podia ou não podia falar. Tanto que a gente levava alguns cartões coloridos com as cores que a gente precisava falar nas perguntas, e a criança, quando ela não podia falar uma determinada cor, ela pegava o cartão e segurava assim, não posso falar essa cor. Então ela usava ferramentas para se lembrar do que ela podia ou não podia falar, e era isso que a gente estava avaliando, a memória, as ferramentas que a criança utilizava para se lembrar das cores. Foi uma experiência muito bacana ver o desenvolvimento de cada criança nesse jogo. E o segundo trabalho a gente teve que escolher uma tirinha da internet, uma charge, que tinha crianças, e escolher uma daquelas crianças e falar em que fase do desenvolvimento aquela criança estava, segundo a teoria de Vallon. Então a gente olhou várias tirinhas da internet e com base em algum comportamento de alguma criança, a gente tinha que falar, olha, essa criança da tirinha se encontra em determinado estado do desenvolvimento, porque de acordo com o Vallon, nessa fase a criança brinca de blocos ou constrói coisas, ou então ela usa imaginação, brinca de faz de conta e etc. Outra matéria que a gente teve foi relações étnico-raciais no Brasil, e nessa matéria a gente focou muito em aprender sobre a história dos índios e dos escravos que chegaram no Brasil na época do descobrimento do Brasil, e foi muito legal porque a gente aprende na escola muito sobre a visão europeia da coisa, do descobrimento do Brasil, de como foi toda a chegada dos portugueses aqui, e a gente não fala muito sobre como os índios que já estavam aqui e os negros que vieram para cá como escravos sofreram nessa fase toda. Então foi uma matéria bem interessante que a gente discutiu muito em sala falando sobre tudo isso, então foi bem legal. Dentre os livros que a gente teve que ler nessa matéria, eu queria destacar alguns que são Raça Pura, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, e A Busca de um Caminho para o Brasil, A Trilha do Círculo Vicioso. Esses 3 livros falam sobre isso, sobre preconceito, sobre a história dos negros e dos índios aqui no Brasil. Então foi bem legal. O mais legal que eu achei foi A Trilha do Círculo Vicioso. Ele fala muito de como o preconceito sempre está presente no Brasil, por mais que a gente fale que ele foi embora e tudo mais. Então, você que se interessa por esse assunto, leia esses livros, são muito legais. Por último, nesse semestre, a gente teve que escolher uma disciplina optativa, e eram 3 as que a gente podia escolher: Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Libras. Eu sempre me interessei muito por Libras, queria muito aprender sobre isso, então eu escolhi Libras. Essa matéria optativa, ela não era cursada presencialmente, a gente cursou ela pelo sistema online da faculdade, e aí a gente tinha que fazer questionários, né? Tinha os módulos lá que a gente tem que fazer os exercícios, e nós tivemos as provas que foram também virtuais. A gente teve que ir na faculdade, aí reservava um horário no laboratório para fazer as provas dessa matéria. E por mais que fosse à distância, a gente aprendeu muitas coisas bacanas. Nesse semestre a gente focou em Libras, em oralismo, bilinguismo, comunicação total. Falamos sobre as leis também da Libras, do intérprete e tudo mais. Então, por mais que seja online, a gente pôde aprender bastante coisa.
coisas legais e eu gostei muito de ter aprendido sobre Libras. Se eu não me engano, agora em todos os semestres a gente vai ter que cursar uma disciplina optativa, então é uma coisa nova que não tinha nos outros semestres e que agora a gente vai ter que começar a fazer. Então eram essas 3 opções. Eu não vou poder falar pra vocês de como foram as outras matérias, porque eu não cursei, mas de Libras foi isso e foi bem bacana. Bom, essas foram as matérias que a gente teve nesse semestre. Não preciso nem dizer que as minhas favoritas foram de longe neurofisiologia e psicologia comportamental. É uma área que eu gosto muito. Esse semestre foi bem difícil, foi o mais difícil de todos. Não vou dizer que foi tranquilo enfrentá-lo, porque quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, sabe que em outubro foi o meu casamento e foi uma semana antes do meu casamento foi a semana de provas da faculdade. Então imaginem o meu desespero. Eu tava muito nervosa, eu não sabia, eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia me concentrar nas coisas da faculdade, porque o casamento estava chegando. Então foi uma loucura. Se você não me acompanha no Instagram, me acompanha por lá pra você sempre saber dessas coisas que acontecem na faculdade. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela pra vocês. Vocês me perguntam muito sobre as questões da religião, vocês sabem que eu sou cristã e vocês têm muita dúvida se na faculdade a gente sofre alguma coisa de uma lavagem cerebral e tudo mais. Não se preocupem, é tudo tranquilo. Nesse semestre a gente até teve alguns confrontos, mas não foi nem confrontos. Mas eu tive um professor que ele cutucava um pouquinho falando de alguma coisinha ou outra, mas gente, sabe, releva, de boa, não há nada que vá assim, meu Deus, eu não vou sair da minha fé, eu não posso ser cristã nessa faculdade, nem nada. Super tranquilo, as pessoas têm opiniões diferentes e você tem que respeitar a opinião das pessoas, se elas são de outra religião, se elas não têm religião, isso é totalmente comum, ainda mais no curso de psicologia você tem que aprender a lidar com opiniões diferentes, então fiquem tranquilos que nada vai mudar a sua fé, tá bom? Eu espero também, né? Firma a sua fé aí, irmão, pra nada abalá-la, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não esclareci nesse vídeo, podem deixar aqui nos comentários. E se você não viu os outros vídeos da faculdade, eu vou deixar aqui em cima de novo pra você assistir, tá bom? E me sigam nas redes sociais, porque no Instagram, principalmente, eu sempre tô por lá mostrando alguma coisinha ou outra da faculdade. Então, se você gosta, me acompanha por lá, é @sabrina.adriane. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei se você gostou, pra eu saber que vocês gostam de psicologia, gostam desse conteúdo pra trazer mais vídeos pra vocês. Deixe seu comentário contando a sua opinião, sugestões para os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e tchau!